Segunda-feira, 22ª semana do Tempo Comum, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Antes, irmãos e irmãs, durante as missas feriais, no tempo comum, a gente vai lendo de maneira corrida os evangelhos sinóticos, né? Mas como o ano é longo, os evangelhos não são tão longos, então a gente acaba lendo mais de um evangelho, né? Então, na semana passada, se você se lembra, a gente estava lendo Mateus. E agora a gente começa esse ciclo de Lucas, né? Talvez você ache meio estranho, a gente começa no evangelho já ali, Jesus na sinagoga, conversando do nada, né? Não, mas é porque a igreja pressupõe que você está consciente daqueles tempos fortes da liturgia, né? Então, nos evangelhos, a gente tem sempre ali no primeiro momento neles, pelo menos Lucas e Mateus, os evangelhos da infância de Jesus, do nascimento. E esses evangelhos acontecem na época do Natal. E no final dos evangelhos, a gente tem sempre a paixão de Jesus. E isso acontece na Semana Santa. Então a gente não ouviu a paixão de Jesus segundo Mateus nas missas feriais. A gente chegou até ali, os discursos escatológicos, os finalzinhos, a hora que foi começar a paixão, acabou, começamos Lucas. E já pegamos Lucas na vida pública de Jesus, após o batismo de Jesus, né? Porque a igreja também pressupõe que você se lembra que depois dos evangelhos da infância, ali no Natal, você também ouviu a festa do batismo de Jesus. E aí começa a vida pública de Jesus, né? Então agora a gente vai começar um longo ciclo aí lendo o Evangelho de São Lucas, né? E hoje o que a liturgia propõe para nós como alternativa, né? A possibilidade de nós nos espantarmos com Jesus, né? Existe uma expressão grega que é a expressão que fundamenta a filosofia clássica, né? Aquela bem aristotélica, né? A palavra é psalmatzen, que significa espantar-se. E disse que a filosofia começa desse espanto. A gente está acostumado com as coisas que estão ao nosso redor. Você está acostumado com todos os dias você acordar e ver o sol brilhando. Você está acostumado todos os dias a ver uma movimentação desses astros e você ver o sol se pondo, né? E a gente não se espanta mais com essas coisas extraordinárias. Mas o filósofo é aquele que olha para aquilo que para todos é comum, é normal, e se espanta e diz: como que isso acontece? Por que isso está acontecendo? E esse questionamento das causas, de tudo que está por trás daquilo que já estamos acostumados, proporciona um conhecimento e uma compreensão da realidade que aquele que vive no automático não adquire. E é exatamente esse psalmatzen, esse espanto, que nós também podemos perder diante de Jesus. Você está acostumado a entrar na igreja, não sei, todo final de semana ou todo dia. Você está acostumado a entrar na igreja e espero que pelo menos isso você faça. Você mete o seu joelho no chão e faz uma boa genuflexão, porque ali tem um sacrário, ali tem Jesus. Você está acostumado a, num dado momento, você se ajoelhar e escutar o padre falando umas palavras: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, e ouvir um padre dizendo: eis o mistério da fé.
Você talvez está acostumado a se levantar e dizer aquela resposta, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Então, sim, você está acostumado a fazer isso. Mas será que você ainda consegue se espantar com o que acabou de acontecer ali? Tinha pão e vinho ali em cima daquele altar. E agora não tem mais. É Deus que está ali. Corpo, sangue, alma, divindade de Deus. Você entra dentro de uma igreja e você se ajoelha no chão porque ali em algum lugar, ou ali na lateral, ou ali no centro, tem uma caixa dourada, uma caixa de madeira, e Deus está ali dentro. É Deus, não é um símbolo, não é uma imagem, não é uma memória. Deus está ali, certo? Então a gente não se espanta com isso mais. E a gente pode correr o risco de, estando tão acostumados com isso, fazer exatamente o que hoje os nazareus fizeram com Jesus. Então, esse aí não é o filho de José? A gente conhece esse menino. O que foi que ele está aí bancando de grande agora, de profeta, de bonitão? Então, sim, eles olharam para Jesus e viram apenas aquilo que eles estavam acostumados a ver. Eles não se espantaram, não houve salmados diante da grandiosidade de Jesus. Então, nós cristãos também corremos o risco de, acostumados com a grandiosidade dos nossos mistérios, viver como que se eles não fossem nada. E nós não temos o direito de fazer isso. Se nós tivéssemos compreensão da grandiosidade do que acontece com um homem, uma mulher, que se aproxima de um sacerdote, e aquele sacerdote estende a sua mão e diz: eu te absolvo dos teus pecados. Ali aconteceu uma transformação. Ali havia morte, pecado, e agora a vida. Ali havia condenação, inferno, e agora ali existe a possibilidade do céu. Então, assim, é algo muito grande. E a gente trata isso com leviandade. A gente é capaz de chegar num padre e falar: o senhor está confessando? Ah, não é porque eu faltei a missa esses dias e eu preciso comungar hoje, né? Então só tem minha confissão aí. Então, assim, peraí, mas o que você acha que vai acontecer aqui? É um passe livre? Você acha que eu preciso carimbar seu passaporte para você poder entrar numa fila? Como é que a gente trata os mistérios da nossa fé, né? Então hoje eu te peço a fazer esse momento de reflexão, né? Já é segunda-feira, não sei se você vai à missa esses dias durante a semana, mas daqui até domingo vão passar dias. E espero que você não tenha esquecido tudo que você ouviu hoje, que você tenha pensado nisso, para que domingo ou no próximo dia que você entrar na igreja, quando você colocar o seu joelho no chão, aconteça com você um salmatzen. Você se espante. Quando você ouvir o padre dizendo: eis o mistério da fé, você diga: meu Deus, não é mais pão, não é mais vinho. E a hora que o padre te apresentar este corpo e dizer: o corpo de Cristo, você olhar e dizer amém e abrir a sua boca, você não faça isso automaticamente, mas que você se espante, porque é Deus que está te alimentando com o corpo, sangue, alma e divindade dele. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.